Olá pessoal, Thiago. Deixa eu colocar aqui meu microfoninho que melhora a qualidade. E aí pessoal, hoje nós vamos falar sobre gestão de empreendimentos, tá? Eu e o Felipe Soares da Z Construções. Isso é muito bom, tá? Tenho certeza, né, que nós vamos unir as nossas experiências, tá? Para a gente poder fazer uma grande live hoje. Vou colocar aqui o nome, né? Gestão de empreendimentos, ok? Vou fixar aqui para ficar todo mundo tá sabendo. E aí a gente vai começar logo, tá? Então vamos falar muita coisa sobre gestão de empreendimentos, na verdade, tá? É de você poder não só, né, fazer as coisas para as outras pessoas, como você também começar a investir, a fazer, né, os seus empreendimentos, tá? E claro, você ter uma visão empreendedora, uma visão de empreendimentos. Tá? Aqui, ó, fomos informados aos seus seguidores que você... Ok. Beleza? Pessoal que tá entrando aí, valeu. A gente já tá aí. A gente vai ter a entrada aí do Felipe Soares, tá? E a gente vai falar muita coisa aí interessante sobre empreendimento, sobre viabilidade, né? Sobre projetos, sobre empresas, sobre autônomo, né? Sobre viabilidade econômica, sobre viabilidade técnica, tá? Que é tão importante quanto a econômica. E a gente vai falar muita coisa sobre esses assuntos aqui. Vamos falar sobre os problemas também, né? Porque é importantíssimo a gente ter consciência dos problemas para que a gente ache solução, né? Ninguém vai achar solução de coisa que não sabe nem que existem seus problemas. Aí, ó, bora aí, vamos lá. A gente já estou chamando aqui o Felipe e ele já deve entrar e a gente vai bater um bate-papo muito bom. Opa! Tudo bom, meu querido? Tudo bom? Como é que você tá? Firme? Tudo tranquilo, Júnior. Que bom, que bom. Eu, primeiramente, agradeço aí de você ter aceitado meu convite. Tenho te visto aí praticamente todo dia. Você está aí né, nas Exato. lives aí. Que bom. Isso ainda mais, né, em época de pandemia, a gente percebe cada vez mais a importância de estar aí, né, presente nas mídias sociais. E você é um cara aí, 10. Muito bom. Como é que você está? Obrigado, Firme? querido. Cara, eu que agradeço pelo convite, estar aqui participando desse bate-papo com você. É sempre uma honra. Demorou um pouco, estava ruim de conseguir data, da gente conseguir se ajustar, mas deu certo aí. E estou aqui à sua disposição para ajudar aí a sua audiência, para a gente bater esse papo gostoso. Opa. E ajudar essa galera que está aqui nos assistindo. Que bom, que bom. E realmente, a gente até chegou uma vez combinar, assim, eu lembro que a gente chegou a marcar, daqui uns 2, 3 meses, um negócio assim, e aí passou a correria tão grande, né? E aí, então, a gente falou, não, agora vamos fazer agora no finalzinho de maio, que aí vai dar certo. Felipe, muito bom a gente, né, falar sobre empreendimentos, né, sobre gestão, é um assunto que eu percebo que você aí domina. Você tem feito muita coisa aí, a gente tem aprendido muito com você aí, assistindo, né, suas lives, mesmo dentro do próprio perfil, né, sempre tem dicas, né, vamos dizer dicas, mas na verdade são realmente conhecimentos agregados aí, com experiências práticas, né, sua. E eu gosto muito de te ver, né, uma delas, eu faço loteamento. Eu lembro, né, há pouco tempo você fez uma caminhando sobre um loteamento, né, com a sua equipe, né, com a moça lá, né, não lembro o nome dela agora. Karina. Com a Karina. E que, nossa, que gostoso. Foi um passeio. Parece que a gente estava passeando com você
naquela live e aprendendo, né? Aprendendo, vendo como essa visão empreendedora faz com que você, né, crie oportunidades, perceba, né, as coisas, o momento certo para estar ali no local certo, né, no momento certo, com as pessoas certas. Isso tudo faz, né, que a coisa vire, né? Tem gente que fala assim, pô, tá difícil de captar cliente. Muitas vezes é isso, aquela lição que você deu naquela live, você mostrou que um conjunto de fatores, né, que você aproveita, então você cria oportunidade, porque na verdade ela já existe, é só você perceber ela, né, perceber aquele momento. Eu até brinco que tem dinheiro passando na nossa frente o tempo inteiro. Só que algumas pessoas estão de braços cruzados com ele como se estivesse realmente com a camisa de força. Que não tem força para conseguir tirar os braços e pegar o dinheiro. Mas o dinheiro passa na nossa frente o tempo inteiro. Alguns estão com as mãos livres, que é o conhecimento para poder pegar e meter a mão. Outros estão amarrados com a camisa de força. É verdade, é verdade. O que a gente precisa realmente ter essa vontade, né, do desafio, realmente ter a possibilidade mesmo de você ter a autoconsciência que você pode, né, que você tem que ter uma autoestima boa, perceber que você, que nem eu falo, nós engenheiros civil, arquitetos, já passamos por um grande funil, que foi se formar na faculdade. Não é qualquer um que faz isso. Se a gente já nos provou, né? Porque a gente não precisa provar para ninguém, a gente tem que ter essa tranquilidade, né, com a gente mesmo. A gente, com certeza, tem que ter a autoestima suficiente para ir à luta, para ir para a prática, né? E não ficar aí, muitas vezes, sempre, né, com preocupação em querer ir para técnica, e fazer cursos técnicos, e às vezes, com certeza, né, muitas vezes não é por aí. Muitas vezes a gente tem que aprender justamente o que não é técnico, né? É justamente relacionamento, comunicação, né, autoconhecimento, estratégias, no caso, né, de marketing. Então, tudo isso a gente vê nas suas, né, nas suas postagens de forma geral. E é gostoso conversar com você, porque a gente percebe que isso é o que nos falta, né? Isso é que muitas pessoas reclamam que não está tendo sucesso, que não está conseguindo começar, é porque não coloca aquilo que com certeza tem dentro de cada um deles, né? Ou de nós, né? Vamos falar assim. É isso mesmo. Então, e aí, vamos então começar aqui a falar sobre o nosso tema, que eu acho o seguinte, né? Gestão de empreendimentos é interessante porque eu sempre procuro assim, né? Se a gente vai falar sobre qualquer assunto, a gente vai ver as oportunidades, como a gente tem falado aí. Mas para isso a gente tem que também ter consciência de quais são os problemas, né? Porque para você ter uma solução de alguma coisa, você precisa conhecer, ter consciência dos problemas, né? E um dos problemas a gente já está falando aqui, que é justamente a nossa formação, que é muito técnica, que falta esses conteúdos complementares, né? Que faz com que a gente desenvolva esse outro lado, né? Que talvez seja mais de humanas, né? De relacionamento, né? O marketing, né? Que aí sai dessa técnica de cálculos e projetos, né? E aí faz com que a gente consiga praticar, faz com que as coisas aconteçam, né? Porque sem cliente não vira nada. E eu vi também você falando uma dessas publicações aí, né? Assim, sempre tem como, né? Se o cliente tem dinheiro, ótimo. Se o cliente não tem, dá para ir buscar, dá financiamento, dá banco, dá isso, daquilo. Quer dizer, é só querer fazer. Fala um pouquinho aí, Felipe, sobre isso aí. Como você estava falando, hoje em dia não é o cliente ter dinheiro ou deixar de ter dinheiro. Eu parei de fazer obra faz muito tempo. Hoje eu arrumo solução financeira para cliente. Hoje eu levo para ele a solução, seja a construção da casa, seja construir casa para alugar, seja construir para vender. Obra ninguém quer, obra é dor de cabeça. Ele quer solução. Se o cliente enxerga, ou se a pessoa enxerga que aquilo vai gerar algum retorno para ele, seja um bem financeiro,
seja lucro, seja comodidade, sossego ou até autoestima, que às vezes o cara só quer aquela fachada pela autoestima que vai levar a estética da casa dele para os vizinhos. Ninguém constrói o Hello Culto porque acha bonitinho para ele. A gente faz porque quando o pessoal chegar, aquele Hello Culto vai estar lindo. Então, a gente parou de pensar em fazer obra e hoje leva a solução. Hoje a gente pensa de forma a levar uma experiência. Só que essa experiência é muito foda, é muito louca. Sabe por quê? Porque para fazer a obra, tem que ter esse cliente. Muito bem, você consegue o cliente. Beleza, você usou sua técnica, arrumou o cliente. Só que para viabilizar essa obra, eu tenho que ter jogo de cintura. Eu estava lembrando aqui da situação de um loteamento que, para poder aprovar ele na prefeitura, demoraram quase 3 anos. Sabe por quê? Falta de politicagem. Na verdade, politicagem não, falta de jogo político. Quando eu falo político, não é o político de candidato, não. Falta do engenheiro ter conhecimento, network e pessoas para ter agilidade e celeridade no processo. Hoje a gente tem que conhecer os caminhos, estar bem relacionado. É o que diferencia a empresa A da empresa B. Porque a empresa A consegue fazer a obra tão rápido, pega o alvará tão rápido, e o cara, para conseguir o alvará, volta 3, 4 vezes. Porque não conhece as pessoas certas. Não é que você vai pedir favor, não. Mas é quando a pessoa vê teu nome, ela aí, teu processo do Felipe, vou agilizar aqui para ele, que eu sei que ele deve estar apressado. Então, esse jogo de conhecer pessoas, de saber lidar com elas, de ter um network, de ter parceiros e amigos. Eu já cheguei em situação de eu mandar um projeto para o meio ambiente para aprovar. E, cara, na mesma semana, o cara fala, Felipão, olha, eu vi que tem um projeto teu aqui, já está pronto, passa aqui para a gente conversar. Olha que louco isso. Então, assim, não tô falando nada de corrupção, gente. Não tô falando nada de fazer com esqueminha, não. É ter os caminhos corretos, saber como é que tem que ser feito e uma pessoa ajuda a outra. Eu vou dar um exemplo. Quem trabalha com avaliação de imóveis, pessoal, tem grupos da Caixa. Aí vamos supor que eu e você, Júnior, somos 2 engenheiros e a Caixa mandou um laudo para eu ir fazer do lado vizinho de onde tu tá fazendo um laudo. Eu vou lá, tu já vai gastar teu combustível. Eu digo, Júnior, tu tem como fazer esse laudo para mim? Nós somos engenheiros e ambos temos capacidade técnica para isso. Então, assim, esse network, esse jogo de politicagem gera dinheiro. De politicagem não, porque o povo pode interpretar errado. Esse network, esse jogo de cintura, essa gestão de pessoas, ela viabiliza mais contratos, viabiliza mais dinheiro, agiliza processo. Se agilizou o processo, tempo é dinheiro, então é mais dinheiro ainda. E é importantíssimo você ter isso com o teu cliente. Porque o cliente já está traumatizado de estar processo voltando, de um problema ou outro. Não. Ele quer alguém que vai lá e resolva o problema dele. E isso é muito importante. Saber lidar com pessoas é o mais... Hoje eu acho que é o principal critério de um bom engenheiro. Verdade. Você falou uma coisa que é bastante importante. Que, na verdade, a gente percebe que todo mundo, claro, quando vai fazer pela primeira vez qualquer coisa, né, ele vai ter uma certa dificuldade, mas precisa fazer. Depois que ele conhece o trâmite, né, conhece as pessoas e sabe lidar com isso, como você falou, né, ser uma pessoa que tenha esse jogo de cintura, né, eu entendo bem quando você fala, né, ser um político no sentido de saber lidar com as pessoas e saber como funciona, né, esse trâmite das coisas. Porque tem burocracia? Tem burocracia. Tem pessoas competentes, tem pessoas incompetentes também, né? Que a gente mexe com os órgãos e tal. Mas, se você não tivesse jogo de cintura, não conhecesse, né, o trâmite das coisas, e vai te dar mais trabalho. Mas isso é o tal negócio. Tem gente que fala assim, eu não conheço, eu vou ter dificuldade. Mas, olha, eu tenho certeza que todos nós, engenheiros e arquitetos, começam, por exemplo, fazendo projetos e vão na prefeitura aprovar. O primeiro projeto que você faz para aprovar, às vezes você leva umas dificuldades, né? Vai, volta, né? Volta e vai, você fala com a pessoa, você não sabe com quem falar, não sabe qual é o departamento que vai e tal. Mas no segundo você já vai melhorar. No terceiro, mais ainda. Chega no ponto que você está lá no quarto, quinto, aí a coisa vai redondinha, né? Então isso é um exemplo que é para tudo, né? Então é importante isso, porque a gente percebe aí muita insegurança, né? Muito medo, principalmente das pessoas no começo, porque tudo tudo é desconhecido. Vamos dizer, quando você passa a ter segurança é quando você começa
a perceber que aquilo não é mais desconhecido, você começa a dominar. Então aí você começa, né, a ter o domínio das coisas. E é legal, eu falo muito o seguinte, nós estamos vivendo num mundo, né, nos dias de hoje, todo mundo fala assim, você tem que fazer uma especialização, e eu digo um pouco ao contrário. Eu também, eu sou contra fazer especialização agora. Eu acho que tem que ser generalista no sentido assim, no começo, você tem que conhecer pelo menos o que é mais importante do geral. Então, que nem eu falo, se você conhecer 20%, né, focando nos 20% mais importante de cada nicho, depois você escolhe o nicho de acordo com o seu mercado, com as necessidades do seu local, do que as pessoas querem, aí sim, porque aí você vai ser um grande especialista, porque você vai saber lidar com os outros nichos, você vai saber, como você falou, ter esse jogo de cintura, se relacionar com órgãos, com prefeitura, com colegas de profissão que têm outros nichos, né? Se você não faz, por exemplo, projeto estrutural, né? Você tem que ter esse relacionamento, tem que ter a facilidade. Então, que nem eu digo para, assim, chega um cliente e fala assim, você faz projeto estrutural? Faço. Você faz projeto estrutural? Faço. Na verdade, se eu mesmo não faço, né, como você falou, a gente resolve o problema do cliente, a gente tem que ter os nossos relacionamentos com as pessoas parceiras que a gente faz tudo, né? Ou seja, a gente faz a gestão do empreendimento, né, que é a conversa de hoje. A gente não precisa executar nós mesmos tudo, mas a gente pode ter uma visão do todo e ter né, as cartas na manga, ou seja, as pessoas certas, saber quem são as pessoas que resolvem determinadas coisas, que são especialistas, por exemplo, e de repente esse que é o coordenador, o gestor, ele é o que ganha mais. Na verdade, é o que vai ter os relacionamentos, que vai conquistar mais clientes, que vai fazer com que o cliente fique mais satisfeito, é o que gera valor também, porque o cliente percebe benefício dessas pessoas, né, que fazem, que tem essa visão mais generalista, mais global. E então é bastante importante isso, né? Muitas vezes, e o que a gente percebe também é que o jovem, às vezes, ele procura na internet e vem um falando uma coisa, outro falando outra, outro falando outra. Na faculdade já falaram um monte, muita informação e todo mundo fica confuso. Então, o que eu digo é o seguinte, procura, né, alguém, procura um foco e siga, né? E tome cuidado para não ficar ouvindo muita coisa, porque senão confunde. É que nem eu falo, né? A gente, por exemplo, quando a gente vai começar uma obra, normalmente tem um terreno e muitas vezes o terreno está lá com mato, né? Você tem que limpar o terreno, né? Tirar aquele entulho, tirar tudo que tem para começar a obra, né? Começar sua fundação e tudo. É a mesma coisa na vida da gente. A gente acaba tendo o nosso terreno de conhecimento, né? Muita informação. E a gente tem uma hora que a gente precisa limpar e organizar, né? E aí a gente consegue crescer. Porque senão é a mesma coisa construir uma obra dentro de um terreno cheio de entulho, cheio de mato, você não vai fazer uma boa obra. No começo, a gente está naquela situação de ventos de oportunidade, sopro de oportunidade. A oportunidade que pega, a gente pega na onda e voa junto. Eu já trabalhei com muita coisa, desde obra pública, obra privada, projeto. E eu tenho um conhecimento bem legal, porque eu atuei 2 anos numa área, aí depois eu me especializei, consegui crescer mais. E o que acontece? Hoje, eu não faço mais projeto. Eu parei de projeto para dizer que não faço mais projeto. Essa semana passada eu fiz um projeto hidrossanitário. Por quê? Porque a minha equipe estava sobrecarregada. E os terceirizados, que eu terceirizo o projeto hoje, estavam com um prazo muito distante. Aí eu digo, pô, vou ter que projetar de novo. E fiz uma casa com piscina. Enfim. Por que eu estou dizendo isso? Essa semana eu recebi um comentário dizendo, pô, esse cara não sabe do que fala. Ele fala da dica de hidráulica, da dica de elétrica, fala sobre gestão. Eu digo, graças a Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho uma empresa. Não sou eu, Felipe. Eu tenho o Glauber, Daniel, eu tenho o Henrique, eu tenho a Fernanda, eu tenho o João. O Felipe sozinho não tem como fazer tudo. Não tenho. E nem quero. Eu prefiro pagar pessoas para fazerem isso. Eu estou na situação de tática, coordenação, execução de obra. Eu foco hoje no que eu gosto de fazer. E os projetos? Felipe, perfui, quem faz para você? Já fiz muita.
Quem faz para mim hoje é o engenheiro Glauber, que trabalha na minha empresa. Eu pago funcionário para isso. Por quê? Eu já passei por essa etapa e hoje quem está fazendo é ele. Eu prefiro estar onde? Fechando o cliente. Essa semana a gente fechou um projeto estrutural. Eu não faço projeto estrutural. Quem faz para mim é o Jonathan Calaça. Todo mundo vê lá as placas dele nas minhas obras. E aí, eu ganho dinheiro também. Por quê? Eu ganho a minha comissão. É a Z que está vendendo o projeto do engenheiro Jonathan. Então, eu quero deixar claro, pessoal, que você não tem que saber fazer tudo, não. Você tem que saber coordenar tudo, tá certo? Tem que ter um conhecimento sobre tudo. Não é ser especialista em tudo, não. É ter o conhecimento básico sobre isso, tá certo? Óbvio, já passei a minha etapa de projetagem, fiz muito projeto de hidrossanitário, fiz muito projeto elétrico na época que eu trabalhei. Até hoje, se a demanda for grande, eu não vou deixar passar. Na certa, eu vou dizer, não vou fazer porque eu tô cheio, não, manda pra cá. Ontem, olha, e o legal. Felipe, quanto tempo tu demorou pra fazer um projeto? Pô, depois de 1 ano sem fazer um projeto completo, grande, eu demorei o projeto, peguei 10 da manhã, quando deu 4 da tarde já tinha terminado. Porque quem fez não esquece mais como faz. Não esquece mais. E aí, Felipe, esse projeto do sanitário, tu pegou, peguei. E aí? O que é que trouxe? A obra. Projeto. Se você não sabe projetar, você está deixando dinheiro na mesa. Muitas das vezes o projeto puxa a sua obra. E hoje 80% das nossas obras vem do projeto. Projeto arquitetônico da Fernanda, ou quando o pessoal nos procura para fazer o complementar, que são os outros arquitetos, parceiros, os outros projetos, a gente já joga junto para fazer a obra. Por quê? O meu foco é obra, mas eu nunca vou deixar dinheiro na mesa. Enquanto eu puder pegar, enquanto eu tiver competência e equipe, a gente pega. Porque também não adianta pegar para fazer merda, a gente só pega para fazer bem feito. Perfeito, perfeito. E quando você. É interessante que quando a gente chega, né, nesse ponto, é bastante importante saber que tem que passar. É importante ter passado, né, ter feito projetos, como você falou. Você não vai deixar de saber nunca mais. E outra coisa, você na coordenação, na gestão, né, do empreendimento, que eu digo o seguinte: todo projeto, né, toda obra é um empreendimento que tem que ser viável. Ou seja, né, tem um cliente ali e ele quer que seja viável. Ele tem as viabilidades tanto econômica, financeira, como tem também as nossas viabilidades técnicas, né? Que a gente precisa conhecer todos os detalhes em relação, por exemplo, a um projeto, a parte legal, a parte operacional, o impacto ambiental, né, que possa ocorrer. Eu já vi gente, por exemplo, que infelizmente fez um lindo projeto, maravilhoso, mas dentro de uma área, né, de preservação ambiental, ou seja, né, na margem de rio. E aí depois que foi ver que não podia. Então, precisa ter um conhecimento geral. Isso é conhecimento geral. A pessoa teve conhecimento técnico, fez um excelente projeto? Fez, mas não viabilizou. Por quê? Porque faltou o conhecimento também da viabilidade, no caso ambiental. Tem muitas coisas que até têm viabilidade política, que, né, por exemplo, a pandemia também gerou uma necessidade de ter hospitais, né? Então, muitas vezes financeiramente talvez não fosse tão viável, mas a necessidade de cuidar de pessoas, né, de cuidar da doença, então era necessário e essa viabilidade. Então é bastante interessante isso também, porque o gestor de empreendimento, ele tem, o que eu estou querendo dizer, que enxergar não só o lado financeiro, mas tudo que envolve. Muitas vezes tem gente que chega a fazer belos projetos também em ribanceira de morro, que quando vai executar não é viável. Então, depois que fez um projeto, que ele vai perceber que não consegue executar. Repare bem o que aconteceu comigo hoje. Hoje eu É. recebi um laudo de sondagem. Alguns meses atrás, nesse loteamento que você viu esse vídeo, eu comprei lotes. Eu falei no vídeo. Só que eu comprei lotes fazendo estudo de viabilidade financeira. Até então, quando eu estou comprando lote, eu não vou fazer sondagem. O lote não é meu. Fiz estudo de viabilidade financeira. Eu já construo naquela região. Até então, considerando o meu solo igual aos das regiões que eu construo ali, comprei os lotes e digo, vou construir casas. Fiz os projetozinhos e tal, bonitinho. Viabilidade financeira perfeita até então, baseado nos estudos de obras anteriores. Quando foi essa semana, hoje, mais precisamente, saiu o SPT em um dos lotes. Eu quase caio para trás.
eu vou ter que usar estaca para fazer casa de primeiro andar. A última vez que eu usei estaca aqui na região foi para fazer prédio de 4 pavimentos. Eu, Felipe, as minhas casas, tudo foi, até então, até hoje, só sapata. Aí eu gastei com estaca raiz para fazer reservatório, para fazer um prédio de pequeno porte. E quando eu me deparei com esse terreno, eu digo, lascou. Porque vai dar para fazer? Óbvio que vai dar para fazer, mas encareceu minha obra. Encareceu, Diminuiu a minha margem de lucro, ou eu vou ter que me adequar ao projeto. Felipe, mas aí tu pode diminuir as cargas de drywall. Gente, você não está entendendo. O solo é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. O SPT veio dar uma qualidade de solo boa com 9 metros de profundidade. Poxa. Hoje eu fiquei com a cabeça, eu digo, poxa, mas isso aí são coisas que eu só podia fazer o estudo do solo depois de ter comprado o lote. Ninguém vai deixar, eu vou furar o lote para ver se eu compro ou não. Então, eu vou ter que fazer uma adequação. As casas que eu queria fazer com o primeiro andar já não vou mais fazer para poder diminuir, fazer uma estaca que eu consiga trabalhar melhor, ou fazer uma fundação que consiga passar. Mas, assim, a viabilidade técnica e a viabilidade financeira são fundamentais. Sim, tem que caminhar junto. O engenheiro Jackson Nogueira está dizendo, não fez sondagem. Lógico, Jackson. Você vai fazer sondagem no terreno dos outros? Sondagem se faz quando o terreno é seu. Acho que você está invertendo as ordens das coisas. Nesse caso, você comprou um loteamento novo. Por isso que você vê que é tão importante realmente relacionamento e a gente conhecer, assim, até mesmo com antecedência. Eu já vi, a gente já ouviu falar, não aconteceu comigo e tal, mas situações de loteamento serem feitos em cima de lixões, né? E aí é complicadíssimo. Quer dizer, hoje em dia isso seria crime até, né? Mas eu não sei se você já viu isso alguns anos atrás, falar de loteamentos feitos em cima de lixões. Ou seja, sem condição nenhuma de construir qualquer coisa que fosse, né? Então, ou seja, realmente, como a gente precisa ser esperto. E o que acontece isso? Que aí eu acho que a gente leva até para outra coisa. Se isso aconteceu com você, né, com o engenheiro e tal, imagine com o cliente. Então, a gente tem que saber, na hora de poder até mesmo captar novas pessoas, de demonstrar valor, né, do nosso serviço, mostrar que existe todas essas situações. Então, até mesmo, de repente, você, que né, eu, por exemplo, já tenho aqui uma clientela que me conhece e tal, pra cá, na hora que vai comprar o terreno, me chama para eu ir conhecer o terreno para poder comprar ou não, né, tomar a decisão de compra do terreno. Então, ou seja, são valores que a gente vai adquirindo que a gente consegue agregar e isso traz benefício para o cliente. Se traz benefício para o cliente paga por isso. Então, aí as pessoas, né, começam a falar, puxa, não dá para passar preço, eu passo um preço, o outro passa metade do preço tal, e fica ali brigando por preço. Não brigue por preço, vá gerar benefício, vá gerar, né, qualidade, demonstre valor, fale aquilo que o cliente quer ouvir, né? Mas como você vai fazer isso? Pesquise o mercado, converse, faça network, participe de clubes, vá em igreja, vá em eventos. Tá certo que a pandemia dificultou isso, né? Mas normalmente perceba o que está acontecendo, o que as pessoas estão querendo, e quando você for se divulgar, seja lá onde for, se é na mídia digital, até mesmo em outdoor, tem gente que fala assim, mas em outdoor, eu tenho, por exemplo, faço casas de alto padrão. Tem um clube na minha cidade que é de alto padrão. Você entra dentro do clube e o primeiro outdoor que tem é meu. Ou seja, está o meu público certo ali. Muitos deles talvez nem vejam Instagram nem Facebook, mas o outdoor eles estão vendo. Então, ou seja, saber usar a mídia certa, no local certo, para o seu público certo, né? Aí você faz a sua gestão de empreendimentos, ou seja, você começa a enxergar as oportunidades como um novo empreendimento, um empreendimento viável que você pode, né, gerenciar. Ou você até mesmo, às vezes, como eu tenho feito aqui, na minha cidade, há uns 10 anos atrás, criou-se a legislação em relação a patrimônio histórico, né? E quem tinha os casarões aqui na cidade ficou tudo bravo
porque achou que ficou com um elefante branco, né? Ficou com aquela situação que desvalorizou porque não pode mais mexer no imóvel e fica com aquele negócio lá. Aí eu comecei a estudar mais sobre isso, peguei também um estagiário arquiteto que gostava disso, e nós dois fomos. No fim, nós começamos a fazer a reforma, a adaptação, tudo dentro da lei, né? Porque muitos desses casarões estão no centro da cidade, e aí a gente conseguiu tornar isso como realmente um patrimônio histórico e turístico que trouxesse até público para esses locais, justamente porque eles são antigos, né? E aí a gente conseguiu fazer com que um monte de gente que já estava até tentando vender, desanimado com aquilo, que não dava mais nada daquilo, começou a valorizar, a perceber que isso tinha potencial. Ou seja, visão empreendedora, visão, né, de você saber tornar viável até mesmo aquilo que muita gente acha que não é viável. É ter gestão, né? É ter essa visão de que as pessoas podem buscar benefício, né? Porque muitas vezes quando surge, as pessoas acabam ficando que nem o cavalo, né? O burro, ele faz a viseira aqui e não enxerga mais nada. E aí, se você tiver essa visão, por isso que eu falo, a visão generalista, fica mais fácil você enxergar tudo. Se você for muito especialista, você às vezes não enxerga, né, o teu lado. Então, é bom se aprofundar? Tudo bem. Tem as suas vantagens, mas não deixe de conhecer e enxergar dos lados, ou seja, ter a noção do todo. Né? Muito importante, demais. É por aí. Isso daí é uma das coisas do empreendedor, né, da gestão de empreendimentos, é fundamental. E mesmo porque, assim, eu não sei se depois eu quero te ouvir bastante, mas só para complementar, na viabilidade econômica, é importante também saber, muitas vezes, qual é a finalidade da obra, né? Porque às vezes ela tem um custo, mas é para moradia, para você morar? Ou é para moradia para fazer uma república? Por exemplo, aqui na minha cidade, também há uns 15 anos atrás, começou a vir faculdades. Começou a ter um público, né? A ter um público-alvo, vamos chamar assim, que não tinha antes, que são estudantes, que vêm de outras cidades para estudar aqui. Então, eu achei e encaminhei muitos empreendimentos para investidores, para médicos, que de vez de investir em banco, eu comecei a falar, vamos investir em casas, né, para esses estudantes, em predinhos, né, que a gente fala, né, apartamentos pequenos e tal, e foi uma grande solução, né, foi empreendimentos que estão dando muito mais retorno do que se esses médicos deixassem o dinheiro no banco, rendendo lá, né, hoje, principalmente, quase nada. Então, para que é? É para vender? É para comércio? É para indústria? Dependendo da finalidade, você também tem que você tem que pensar em tudo isso, que isso vai poder tornar viável ou não. Às vezes tem um ponto que pode ser que não dê para uma residência, mas para um comércio se dá muito bom, muito bem. Então, tudo isso é importante, né, Felipe? Fala um pouquinho mais aí também dos seus empreendimentos. A gente está com a obra de um galpão, não sei se o pessoal está acompanhando lá aqui nos stories, eu posto, né? A gente tem um galpão que é de alvenaria, com vedação e estrutura de concreto, e o outro já é um galpão pré-moldado. O galpão pré-moldado é mais caro. Óbvio que é mais caro, pelo menos aqui na minha região. Mas, Felipe, é vantajoso? Demais. Vou dar um exemplo do meu cliente lá, ele paga um aluguel de 14 mil reais no supermercado. Ele está partindo para o mercado dele. Cada mês que ele passa é 14 mil que ele está pagando no imóvel dos outros. Então, para ele, é mais rápido pagar mais caro. É mais rápido pagar mais caro porque o que é mais caro dá retorno de faturamento mais rápido. Então, a finalidade, se é uma obra comercial, residencial, faz toda a diferença. Porque para o empresário, quanto mais rápido tiver a obra, não importa o custo. Esse não importa o custo, entre aspas, tá? É feito um estudo de quanto o cara fatura no mês quando ele tiver com a obra. Pronto, se o seu mercado, quando tiver pronto, o faturamento dele é 100 mil por mês. Se eu fizer uma estrutura convencional, eu vou demorar 8 meses. Beleza. E se eu fizer com estrutura diferenciada, estrutura metálica, vai demorar 3 meses. Mas vai encarecer em 200 mil a obra. Beleza. Mas você ganhou 6 meses de obra de 100 mil reais de faturamento. Então,
É o que é mais caro, no final se tornou mais barato, porque antecipou o faturamento do cliente, antecipou o faturamento do supermercado. Então, se você é engenheiro, arquiteto e trabalha com projetos, com viabilidade, com obra, lembra de levar a solução adequada para o cliente adequado. Tem cliente que está preocupado com o custo. Então, esse cara, você tem que pegar o quê? A dor dele. Ah, vamos diminuir, vamos aumentar o prazo da obra para que você possa diluir, vamos se ajustar com essa metodologia. Tem cliente que está preocupado com o prazo, porque para ele tempo é dinheiro. E por mais que ele pague mais caro, o tempo para ele é muito importante. Imagina o cara que está na fila de uma UTI. Para ele, tempo é minutos. Minutos são ouro preciosíssimo. Então, eu tenho que entender a finalidade, a necessidade, para poder entregar a solução adequada para cada um deles. Perfeito. Isso daí é fantástico. Eu tenho aqui na minha cidade também muita fábrica de calçado. Tá? Jaú aqui é uma... Né, a gente diz assim, não sei se é tão conhecido aqui no Sul, mas é capital do calçado feminino, né? Tem realmente muita fábrica de calçado e isso acontece muito, que você falou. Às vezes a pessoa, já aconteceu, a pessoa está, vamos dizer, crescendo, né? Teve um momento que teve um grande crescimento do calçado. O empresário, né, do calçado não importava tanto o fato de ficar mais caro para ele mudar para um lugar maior. O que ele precisava era mudar para um lugar maior, porque o quanto ele iria faturar nesse lugar maior, pagaria, né, assim, sem fazer cosquinha, né, aquele valor maior que às vezes a gente ficava preocupado, né, que nem você falou, uma estrutura, por exemplo, de concreto pré-moldado, por exemplo, dá uma agilidade na obra, né, uma rapidez, que isso, para uma situação dessa, né, de uma indústria que precisa faturar, não é nada, né? Então precisa ter essa visão realmente de saber, tipo, o fluxo de caixa, né? O que que ele, como é que ele está, o que que ele, vamos dizer, qual é o custo dele? Porque muitas vezes a gente pensa assim, vai aumentar o custo, mas pera um pouquinho, e o faturamento? Vai triplicar, vai ficar 10 vezes mais? Então, vale a pena pagar, né, ter um custo de 2 vezes? Com certeza, é isso que você falou. Estou repetindo aqui porque tem também esses exemplos, né? Mas é legal que essa visão, né, que a gente está falando também, é que a gente, quando a gente tem uma visão empreendedora, a gente sabe que tem objetivos, que a gente divide esse objetivo, né, em pequenas tarefas que a gente chama de metas, e que a gente precisa buscar o resultado. O resultado é o resultado focado principalmente no cliente, né? Então, se a gente tem um cliente, a gente vai tentar, vai fazer com que ele fique satisfeito e vai fazer com que ele tenha, né, uma obra, porque é como você falou mesmo. Na verdade, quando o cliente ele não quer saber muito da obra, né? Então, o fato, se a gente... ele não quer saber se a gente faz projetos, se a gente faz... mesmo a própria gestão, como é que seria? Você vai usar um FCK 25 ou 30? O que ele quer é a solução, né, de ter um prédio novo para funcionar lá um comércio dele, ou mesmo a casa dele nova que ele tanto sonha com a família, né? Então, tudo isso é muito importante. E quando a pessoa é muito técnica, né, porque, na verdade, a gente sai da faculdade com uma mentalidade muito técnica, a gente foca na técnica, foca no projeto. O cliente quer uma coisa, a gente quer inventar, ou no sentido, quer fazer o que a gente acha que é melhor. Aí vai mostrar para o cliente, o projeto está maravilhoso. O cliente fala assim, não gostei, não era isso que eu queria. Então, precisa tomar cuidado, tem que ter foco no cliente, tem que saber, né, quais são as necessidades, né? E o empreendedor, ele não pode ignorar isso, né? Isso é o básico, né, para que a gente consiga realmente atingir a finalidade de um empreendimento, né? Todo empreendimento tem que ter uma finalidade, né? Aí vai depender do cliente, né? Qual é o maior interesse que ele tem. Muitas vezes, como a gente falou, nem é o financeiro. Às vezes o cara ele não está preocupado em gastar, mas ele quer status, né? Como você falou aí, né? Às vezes o cara quer status, e aí, né? Então, por isso precisa conversar, precisa comunicar, né? Precisa entender, para a gente poder fazer aquilo
que o cliente deseja, não aquilo que a gente acha que é bom, que a gente acha que vai, né, agradar o nosso ego, né? Tem que agradar o ego do cliente. Então, e é assim que é legal, porque a gente começa a criar também a autoridade, né? A partir do ponto que as pessoas nos enxergam. Porque muitas vezes a gente vê, as pessoas falam assim, nossa, eu faço com o engenheiro lá, Júnior Campos Prado, não sei o quê, não, porque ele conhece e tal. E às vezes a gente fala assim, mas será que a gente é tudo isso, a gente sabe tudo isso mesmo, né? Mas o importante é que as pessoas nos enxergam como autoridade. E o mesmo recém-formado, se ele souber enxergar o mercado, se posicionar, né, oferecer para aquele mercado o que as pessoas querem, ele vai se tornar logo, logo autoridade, né? Vai passar esse conhecimento, vai mostrar que entende daquele assunto, e por mais que a gente ache que a gente não entende, a gente entende muito mais que qualquer leigo que está aí, e isso passa credibilidade, né? Agora, tem que ter segurança, né? Tem que ter tranquilidade, e é aquilo que a gente falou no começo, né? Saber ter autoconfiança, que a gente se preparou. E é interessante também dizer o seguinte, quanto mais a gente sabe que tem muito para aprender ainda. E a maioria está assim, né? A maioria fica com medo porque sabe que tem muito para aprender. Então, se já está nesse ponto, é porque já aprendeu bastante. Porque tem muita gente, assim, quando pega um assunto novo, lê um livro, já se acha entendido. Na verdade, não sabe nada ainda, mas ele já se acha entendido. Esse não sabe nada mesmo. Então, aquele que sabe, que percebe que ainda não sabe tudo, esse já sabe muita coisa. É um negócio interessante que nunca me perguntaram, nenhum cliente antes de me contratar pediu para ver meu CREA, nenhum cliente antes de me contratar perguntou quantos anos eu tenho de formado. Porque se ele conversa com você e sente essa segurança, sente essa garantia, ele tende a não perguntar. Ele se surpreende. É uma das coisas que até, mas eu sou muito novo, não prazo credibilidade. Muito pelo contrário. Você ser novo e mostrar conhecimento é que chama mais atenção ainda. A pessoa fica admirada e diz, esse cara deve ser muito bom. E é por isso que eu, nos dias 14, 16 e 18, eu vou estar promovendo um evento chamado Intensivão Obras Lucrativas. Justamente para o pessoal que está entrando no mercado e quer começar a viver bem da engenharia. Dando as técnicas que eu utilizo para ter obras e ter serviços aqui na empresa. O método CGR, que é um método que a gente desenvolveu e aplica aí há anos. Bacana, bacana. Eu também, a partir daí, né, vou aproveitar e falar aqui no dia 7, 8 e 9 aí de julho, eu vou fazer aí uma imersão aí, que a gente vai ficar 3 dias aí, falando também sobre empreendedorismo, né, sobre de como iniciar, né, colocando as coisas em práticas, de todo esse conhecimento, né, tirar essa grande confusão, como eu falei, né, de muita informação e que deixa o terreno cheio de entulho. Então a gente vai limpar isso, organizar para poder ter resultado, né? Porque capaz todos com certeza têm, já passou por um grande funil que foi a faculdade, né? Você vê aí, ó, tem bastante gente aí fazendo pergunta, a gente nem consegue ler, porque o assunto está bem corrido aí, né? O Jackson está aí firme, o Jackson é um amigão meu aí, tá sempre com a gente, um aluno, né, dos nossos cursos. Parabéns, Jackson. Ele está falando, o cliente fica no preço. O cliente fica no preço se você só der preço, mas se você souber demonstrar valor, mostrar o benefício que ele vai ganhar com o seu serviço de qualidade, ele vai ver isso também, pode ter certeza, e vai pagar mais. Decora essa frase, Jackson. Se o teu cliente perceber que é mais barato te pagar do que não te pagar, ele te contrata. É isso aí. Então vamos lá, vamos ver umas perguntas aqui. O que você acha da engenharia ambiental na construção civil? Eu poderia dizer que acho tão bom quanto qualquer outra área. Basta você realmente ver aí do seu local, você está num local que tem esse tipo de mercado para que você execute esse trabalho, vá em frente, agarre ele, porque cada vez mais, né, a parte ambiental ela tem uma preocupação maior pelo ser humano, devido justamente a essa percepção de sustentabilidade, né, de saber o homem conviver não só com as cidades, né,
de concreto, mas também com a nossa natureza aí, a parte ambiental. Vamos lá. Se quiser responder alguma pergunta aí, deixa eu ver aqui se tem alguém. Já cometi alguns erros também, inclusive na minha casa. Pessoal. E aí, Então, pessoal? Oi. Opa! Esse é o filhão? É o Agenor. Tá aqui, já passou umas 500 vezes aqui. Vou já, tá? Tá. Então, pessoal, se quiser fazer algumas perguntas, a gente está aí, né? Porque a gente pode aqui, ó. Tem aqui, ó, o Ravan Santana, ó. Contratei um engenheiro e ele me entregou um projeto feito por outro engenheiro. E disse que não ia acompanhar a obra. É comum isso? Não você deveria, contratou, primeiro né, eu quero saber o seguinte, o que é que você contratou? O projeto ou a obra? Se você contratou o projeto, ele te entregou o projeto. Se você contratou acompanhamento, ele tem que acompanhar a obra. Felipe, mas eu contratei um engenheiro tal e o projeto foi assinado por outro. Ó, a responsabilidade é de quem assina. Muitas das vezes o cara contrata, se você está contratando o profissional, pessoa física, ele teria que ter assinado no mínimo o projeto. Por mais que não fosse ele que projetasse, a responsabilidade era ele e você. Eu uso o nome da minha empresa, é a AZ Construções. O projeto sai assinado por mim, sai assinado ou pela Fernanda, ou pelo Glauber, por alguém da minha empresa. Então, não importa, quando está a minha logomarca da minha empresa lá, não importa quem é o engenheiro que vai assinar como responsável. É um engenheiro do mesmo jeito e está levando o nome da minha empresa junto. Agora, você contratou uma pessoa física, é bom você ter um cuidado com isso aí, porque na hora você não conhece nem o cara que fez o projeto para poder cobrar ele depois que der algum problema. É isso mesmo, fica até difícil de entender, mas tem que ver aí, nesse caso, o que aconteceu, né? Esse projeto, pelo jeito, essa pergunta é de uma pessoa que não é engenheiro, mas então por isso eu posso tentar explicar também que projetos tem vários tipos de projetos. Eu não sei se você está falando projeto arquitetônico, projeto, né, de prefeitura, projetos estruturais, hidráulicos e tal, né? E o acompanhamento da obra, com certeza, né? Acredito que em todas as cidades só aprovam um projeto quando tem um responsável pelo projeto e também pela obra. Se tem alguém responsável pela obra e não acompanha, aí é isso que você falou mesmo, né? Que o Felipe falou em relação a tomar cuidado com quem você contrata, né? Porque provavelmente você deve ter pago, né, por até eu falo assim, mas o cara pagou R$200, é caro, se não vai na obra, se não faz nada, é caríssimo pagar R$200 para quem não faz nada, fica muito mais barato pagar R$7.000 e um cara competente que vai te dar lucro, que vai te dar qualidade, né, lucro que eu falo assim, não ter desperdício, não vai jogar dinheiro fora, não vai ter retrabalho, né? Porque muitas vezes o cara acha que está economizando no engenheiro e aí o pedreiro lá está jogando, né, desperdiçando material, refazendo parede, quebra a parede e faz de novo, não tem produtividade, uma obra que era para demorar 10 meses demora 20, são contratações erradas, compra de material errado, depois a obra, né, depois de pronta, vai gerar problemas, né? Vícios de construção, tudo por quê? Porque realmente achou que tinha economizado na obra, né, com o engenheiro, né, ou com um arquiteto, ou com um técnico, ou o que seja lá, entendeu? Então, tudo isso realmente acontece. Então, é bastante importante. Eu acho que disso tudo, né, da nossa conversa aí, o que fica é o seguinte, a gente precisa realmente, né, vou voltar a falar, a ter uma noção do todo, correr atrás, se tem dificuldade de relacionamento, tem dificuldade, né, de se colocar, se mostrar, né, no mercado, de se posicionar, tem que ou fazer um curso, tem que desenvolver, né, porque infelizmente se a pessoa ficar guardada, ficar quieta, é que nem a gente fala, né,
muitas vezes o melhor aluno da classe, aquele que só tira 10, não é aquele que tem mais sucesso na vida prática. Porque se ele acumula aquelas informações e ele não consegue pôr para fora, ele não consegue, né, transformar, né, que é uma palavra que a gente usa muito também, porque uma informação guardada para si próprio, ela não transforma nada. Ela só vai transformar a partir do ponto que você coloca em prática, que você, né, constrói, que você faz um projeto, que você tem um cliente, né, que está esperando algo de você, né? Então aí sim, você vai transformar a sua vida, vai transformar a cidade, né? O perfil da cidade e vai transformar a vida do seu cliente, né? Proporcionando algo que ele quer. Então, isso tudo faz parte, né, dessa visão empreendedora, da gestão de empreendimentos. Então, esse tema é bem amplo, né, Felipe? Demais. Vou Tem... passar 5 dias aqui. É verdade, é verdade. E, Felipe, conta um pouco aí de você. Então, que você, né, tá falando, e a gente percebe também nas suas publicações, né, de que você tem, então, né, além, né, da sua empresa, você, vamos dizer assim, por exemplo, o que eu falo, né? O estudante, ele vai se formar, ou ele vai buscar ser um funcionário, tá? Que aí ele vai direto para a prática, aí ele mal vai, nem precisa muito saber, a parte estratégica, tal, ele vai lá ficar aprendendo lá dentro da empresa, né? Mas ele tem segurança, mas ele não tem a liberdade e não tem um crescimento, né? Então, tem gente que busca essa segurança, beleza, nada de errado. E tem aquele que quer montar o seu negócio, né? Que quer desenvolver, que quer começar a trabalhar para si próprio, né? Com o seu negócio. Então, o que eu digo é o seguinte, tem gente que fala assim, eu vou se formar, eu já vou montar a minha empresa. O que eu digo é o seguinte, comece como autônomo, vá devagar, né? Faça... né, conheça esse trâmite, né, que o Felipe falou aí, né, conheça como funcionam as coisas, e aí você vai crescendo devagar, você vai montar a sua empresa, e aí você começa a fazer, né, o que o Felipe falou aí, que faz, né, toda essa parte aí com o pessoal dele e tal, e aí, depois disso, eu percebo que aí a gente começa a investir, né, a ser um investidor, né? Então, o empreendedor é interessante, ele tem essa caminhada, né? Ele pode até ser... Eu fui funcionário durante 8 anos de uma grandes empresas em São Paulo. Depois eu montei meu próprio negócio como autônomo. Depois eu fui ser empresário, né? E hoje em dia, sim, eu me considero um investidor, né? Dentro da construção civil. Então, são passos que a gente vai passando e que a gente vai vendo que o quanto é importante ter passado por tudo isso. Eu acredito que eu não seria um bom investidor se eu não tivesse passado por tudo isso. E eu acredito que também hoje eu consigo enxergar quais são os bons investimentos na cidade. Né? Quando eu vejo um terreno, a gente não vê o terreno, a gente vê ali já uma coisa. Como que vai dar dinheiro ali, né? O que eu posso construir ali que vai ser viável, né? Para mim, ou para a cidade, para os outros, no caso, até para oferecer para um outro investidor que a gente possa fazer junto, né? Então, ou seja, a gente começa a ter essa visão um pouco mais ampla do geral e aí a gente começa a ser, o que eu digo, né? Investidor. É interessante isso. E eu percebi, pelo que você falou, né, comprando lotes também, né? Então, além de você fazer para as outras pessoas, você começa a investir em você com o teu conhecimento dentro da tua área. Eu gosto muito de empreender, na realidade, né? A minha vida inteira eu trabalhei com vendas, com comércio. Eu trabalhei desde vendedor de refrigerante a atendente de mercado, até padaria eu tive quando eu era menor de idade, 18 anos, 17 anos, na verdade. Não, dos meus 16 a 18 anos, antes de entrar na faculdade, a gente tinha uma padaria lá no interior.
E o que é que acontece? Eu sempre fui do meio do comércio. Quando eu escolhi engenharia, eu sempre quis ser dono da minha construtora. Porém, eu, como todo mundo, eu segui o caminho de trabalhar, ser contratado, virei gerente de obras de uma empresa. E nesse percurso, eu abri, assim que eu estava ganhando bem, há 23 anos, tirando meus 15, 16 pau, eu digo, pô, eu vou 23, não, 24 anos, vou abrir minha empresa, só que eu estava muito sufocado de serviço, porque trabalhava muito para ganhar o que eu ganhava, e, tipo assim, a minha empresa ficava lá, o CNPJ, e eu não usava. E aí, eu tive que aprender a empreender da melhor forma possível, quebrando o fundo do poço, devendo 20 mil, porque eu percebi que estabilidade não existe. Eu estava em 3 empregos, do nada eu estava sem nenhum. Então, assim, era gerente de obras, Pronatec e Prefeitura de Cajueiro, vivendo o sonho de qualquer recém-formado. Mesmo que eu, na época, eu já tinha o quê? 4 anos de experiência nos primeiros 2 anos, 5 anos. Já tinha gerenciado obras de pequeno, médio porte. Mas eu achei que a minha vida estava zerada como gestor de obra. E aí eu precisei ir para o fundo do poço, quebrar e rodar de Uber. Em 2016, eu estava rodando de Uber. Por quê? Porque eu era novo, não tinha um plano financeiro para o Felipe, achando que o dinheiro que eu ganhava nunca iria acabar, achava que aquele dinheiro era perfeito, entendeu? E aí o que acontece? A gente perdeu uma eleição em 2016 e eu era gestor do município na parte da educação, na parte da engenharia. E aí o que acontece? Perdemos a eleição, eu quebrei. Então, assim, eu só tinha o carro. Eu digo, fudeu, agora eu vou ter que arrumar e fazer a minha empresa dar certo. E é aquela minha famosa frase: o fundo do poço é o solo mais firme para levantar a fundação do seu sucesso. Eu precisei chegar lá embaixo, onde o SPT já estava topado, não tinha mais para onde afundar. Era dali para cima. E eu tinha que acreditar e fazer acontecer. E aí, hoje, eu, além de ter a minha empresa, de trabalhar com a parte da engenharia, eu invisto em outras áreas também. Por exemplo, se hoje desse tudo errado e as reconstruções tivessem que fechar, Deus o livre, bater até na boca, eu tenho um salário de engenheiro fixo de um outro investimento que eu fiz, que é o quê? Eu tenho carros alugados. Hoje eu tenho carros alugados, que é como se fosse uma mini locadora para Uber. Então eu tenho vários motoristas rodando aí. Se desse tudo errado, eu digamos assim que eu tenho o meu salário de pagar as contas. Não. Isso acontece porque eu descobri que eu não posso depender só de uma renda. Então, eu tenho meus projetos, eu tenho as obras, eu tenho meus carros, eu tenho os investimentos financeiros que eu faço. E assim, se eu pudesse dar um conselho pessoal para quem está aí do outro lado, não é nem um conselho profissional, é nunca dependa só de uma renda. Pode vir uma pandemia como essa e acabar com toda a sua renda. Então. E eu falei de investidor, agora estou vendo que você investe, então, até mesmo nessa área de Uber, que você já passou por ela, então. Interessante. Olha, eu lembro que eu estava, olha, escuta, eu estava quebrado. E na época eu só tinha o meu carro, entendeu? Só que eu tinha pena de botar meu carro, porque o meu carro era um carro muito bom. Aí eu fui tentar ver se eu podia rodar com um carro alugado. Só que eu não podia, porque eu já estava devendo no cartão de crédito. Aí o que eu percebi? Pô, as locadoras só alugam carros para quem tem cartão de crédito. E aí foi quando eu digo, opa, se eu tiver carros e alugar para quem não tem cartão, gerando contrato, eu cobro mais caro e vai ter demanda. Cara, poucas vezes eu fico com o carro parado aqui. Que interessante. Então, e não faz muito tempo, hein, Felipe? Né? Eu não sei se eu já estou meio velho, porque não faz 5 anos, para mim é tão pouco tempo, né? E você deu essa, vamos dizer assim, né? Que você falou, caiu lá no fundo do poço, mas isso realmente, muitas vezes, é isso que dá força, né, e motivação para que a gente vá com tudo, né? Que é aquela coisa, né? Quando você tem uma vida morna, então fica aquela zona do conforto, né? Então a Era o que eu pessoa tava acomodado, ganhava muito fica bem. acomodado. Eu ganhava muito bem, eu era muito novo, eu não tinha maturidade suficiente, a realidade é essa, pô. Porque assim, hoje, se eu fosse analisar aquela época que eu ganhava, dava pra viver muito bem. Só que eu não guardava. Eu achava, o cara novo, tal, pega dinheiro tal. E assim, o cara quer curtir, digamos assim. E assim, eu não tive essa maturidade financeira. Eu tinha 3 empregos que me acomodaram. Aí eu pedi demissão de um para ficar em 2. Aí depois de um tempo o Pronatec foi exonerado por causa dos escândalos da Petrobras e eu fiquei em um emprego só. Só que eu estava acomodado, eu trabalhava 2 dias na semana, ganhava muito bem ainda. Então, deixei levar até receber uma rasteira muito bem dada.
Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa. A live Exatamente, o Rodrigo está voltou. aqui de perto, um grande parceiro meu, disse, ó, você esqueceu de lembrar que só você acreditou no seu projeto. Verdade. É, O é começo foi importante. difícil. É importante. Deixa eu te perguntar, eu sei que tem feito bastante live ultimamente. Eu faz um mês que eu não faço. Voltou a ser 1 hora só, porque eu estou vendo aqui o tempo restante. Praticamente tá para cair. Não sei se vai cair a live, porque estava dando mais de 1 hora, né? Eu Se não, cair